Olá, meu nome é Giovanni Pierre e eu sou fotógrafo. Atuo há 5 anos como fotógrafo e há 3 anos eu venho me especializando em fotografia de casamentos. Eu sou de Belo Horizonte, mas tenho a oportunidade de fotografar por todo o Brasil. O meu interesse pela fotografia se iniciou em 2013, quando eu ganhei a primeira câmera do meu pai. Eu tive a curiosidade de explorar todos os mecanismos da câmera e fotografei tudo que estava ao meu redor. Fotografei pessoas, fotografei minha família. Desde então eu comecei a observar o mundo de forma diferente. Fotografia para mim eu considero como se fosse um sonho realizado. É um estilo de vida para mim, porque a minha vida toda é baseado em fotografia. A minha bagagem cultural ela é alimentada por tudo que me cerca, pelas pessoas que eu convivo, pelo local onde eu moro, pelas viagens que eu faço, pelos filmes que eu assisto. E isso eu acho que molda a minha personalidade como fotógrafo. A minha paixão por fotografia de casal teve início quando os meus amigos começaram a me procurar no início da minha carreira para que pudesse fotografá-los, fotografar a história deles como casal. E tendo essa oportunidade eu comecei a perceber o quão diferente era um casal do outro. Cada casal tinha uma personalidade diferente de se apaixonar, cada casal tinha uma forma de amar, cada casal tinha um estilo diferente. E poder retratar essa diferença do amor em cada casal era muito intrigante para mim. A minha grande preocupação é conseguir registrar o real sentimento do casal, ficar atento aos detalhes e principalmente focar na personalidade do casal, ou seja, me especializar em fotografia de amor. Sempre que as pessoas me procuram, elas sempre falam que o motivo principal é porque elas sentem uma certa verdade nas minhas imagens e sentem que eu consigo capturar a sensibilidade do casal, consigo capturar a intimidade deles de forma verdadeira, de forma real, sem que seja alguma coisa forçada. Então eu vou falar como que eu consigo criar essa conexão com o casal e como eu faço para que eles se sintam o mais à vontade possível na minha presença. Sendo assim, eles conseguem amar de forma verdadeira, eles conseguem ser eles mesmos, independente de quem estiver por perto. O início dessa conexão, ele se inicia a partir do momento que eu tenho o primeiro contato com o casal. E este contato, eu tenho o maior cuidado para que seja algo muito mais informal do que formal. Porque este encontro eu tenho que apresentar como que o meu trabalho funciona e como eu, como pessoa, vou cuidar da história deles. Então eu sempre me preocupo com um local mais aconchegante, um local em que possamos ficar mais à vontade para conversar e sermos nós mesmos. É separar o fornecedor do artista. Eu levo este encontro como se eu fosse conhecer novos amigos, e é o que realmente acontece. Com essa naturalidade que eu gosto de trabalhar, e essa naturalidade ela é adquirida nesse primeiro encontro que eu tenho com o casal. Eu faço com que eles se sintam completamente à vontade na minha presença. Afinal de contas, eu vou ser uma pessoa e não um robô que vai cuidar da história deles, do amor deles de uma forma muito mais sensível, certo? Neste primeiro encontro, eu procuro entender com o casal qual foi o real motivo deles terem me escolhido. O que eles viram no meu trabalho, o que eles gostaram do meu trabalho e o que eles esperam do meu trabalho. Algo que eu procuro fechar com o casal é um ensaio antes do casamento. Porque para mim e para essa minha jornada, eu preciso que este momento aconteça. Um ensaio antes do casamento é como se fosse uma espécie de aprendizado para o casal. E ele meio que concretiza essa conexão que eu vou criar com eles. Eles têm muito mais intimidade comigo, ficam muito mais à vontade comigo quando chega o casamento. Porque passamos muito tempo juntos, né? A intimidade deles foi compartilhada comigo. Como eles se amam, quando ninguém está olhando, foi compartilhado comigo. Antes de iniciar o ensaio, eu procuro decidir com o casal o horário que vamos começar a fotografar, o local, o estilo, a atmosfera e o perfil do ensaio. Com base nas informações que eles me passam, a história deles, eu costumo criar um roteiro que se encaixe muito com a história do casal.
Uma preocupação frequente dos casais é com relação ao horário, à duração da sessão de fotos. Eu costumo deixar claro que eu não gosto de trabalhar com um horário ou um tempo determinado. Eu prefiro trabalhar com uma coisa mais livre, contanto que seja programada. Eu gosto também de ir para o local do ensaio junto com o casal, porque eu aproveito cada momento com o casal. Porque cada tempo que eu passar com eles é muito importante, porque essa conexão ela fica muito mais forte, muito mais estruturada. E quando eu chego no local escolhido, né, eu me preocupo em conhecer e observar. Eu observo a luz que está no local, observo as cores que estão no local, eu observo o som que está no local. Tudo isso é importante para que eu possa ambientizar no espaço que eu estou e poder encaixar todas essas informações com a proposta que eu tinha escolhido para o casal. Essa parte é muito importante no ensaio, porque eu procuro criar uma atmosfera de intimidade para o casal. Como eu faço? Eu coloco o casal de frente para o outro, para que eles possam se olhar, se observar, coloco uma música de fundo, eu me afasto do casal, para que eles possam ficar mais à vontade, não ficar nervosos com uma câmera apontada para eles. E eu converso com o casal de forma que essa comunicação seja o mais sutil possível. Eu evito comunicação visual. Eu utilizo apenas voz para comunicar com o casal, porque é a partir daí que eu começo a criar feeling com eles, é a partir daí que eles começam a entender o que eu quero deles durante o ensaio. Eu quero que eles sejam eles mesmos, independente de quem estiver por perto. É preciso que o casal ele se sinta muito à vontade de frente às câmeras. E para isso eu começo a observá-los sem estar com a câmera. Só depois que eu começo a pegar a câmera e muito sutilmente eu começo a fotografá-los. Essa diferença é tão sutil que eles nem percebem que eu comecei a fotografar. E toda a comunicação que é feita com o casal, ela é muito sutil. Eu evito o máximo piadas desnecessárias. Eu evito o máximo com que esse feeling que foi criado ele seja interrompido. Então eu converso com eles e eles continuam na pose que foi pedido, continuam observando ao outro, continuam namorando. Normalmente os casais eles já iniciam o ensaio com aquela ideia de que o ensaio de casal é aquela coisa pronta, aquela coisa forçada, né? Aquela coisa programada. Então de início com essa estratégia eles já percebem que é totalmente diferente, é uma coisa natural, que eles podem ser eles mesmos, sem fazer nenhuma pose que eles viram na internet, sem fazer uma cena que eles fizeram juntos. É algo completamente simples e verdadeiro. Por exemplo, teve um ensaio em que o casal eles estavam muito focados um ao outro e começaram a se emocionar. Acontece muito isso nos meus ensaios. O casal eles se emocionam, eles começam a chorar durante o ensaio, então eu não me preocupo em interromper esse momento. Eu deixo que eles aproveitem esse momento dos dois. É um momento romântico, um momento verdadeiro. Eu aproveito isso também para fotografar. E quando eu preciso com que eles saiam dessa cena e vão para uma outra cena, eu tenho muito cuidado com isso. Eu comunico de forma sutil, eu converso de forma mais baixa com eles, peço que eles movam para um outro lugar, sem que eles olhem para mim, sem que eu pegue no casal. Eu não estou na cena, eu não quero fazer parte da cena, eu não quero atrapalhar a cena. Então eu tenho esse enorme cuidado para mover o casal de um lugar para o outro, para comunicar com eles quando eles estão completamente focados no fio do ensaio. Outra coisa que acontece durante os ensaios é que o casal às vezes se pega num momento de humor muito extravagante e eu tento aproveitar ao máximo esse momento. Eu não interrompo, às vezes eu até estimulo esse momento e eu tento não interromper. Então, por mais que seja um momento programado para que seja algo dramático, né, algo mais romântico, eles tendem a ser algo mais espontâneo, a acontecer um momento de humor. Então eu pretendo não interromper, nem que seja um momento de extrema alegria, nem que seja um momento de extrema sensibilidade. Então isso é muito importante, porque esses momentos são raros no ensaio. E para chegar neste momento de verdade, seja alegria ou seja uma coisa mais dramática, eu não posso interromper. Às vezes acontece que o casal, por mais que eu utilize minhas técnicas, eles não se sentem 100% à vontade. Como eu disse, cada casal de um jeito funciona de uma forma. Tem casais que são muito tímidos. Eles precisam de um tempo maior, de um cuidado maior para poder entrar no feeling que eu quero.
Então eu converso com eles e crio com eles uma atmosfera. Utilizo a minha imaginação e a imaginação deles para criar uma história, um momento com que eles se identifiquem e se sintam completamente conectados um ao outro, sendo que não haja nenhuma interferência externa. Por exemplo, eu já utilizei uma técnica de conversar com um casal e pedir que eles se imaginem num espaço em que só exista os dois, no final de uma festa, num baile, por exemplo, em que todos os outros casais foram embora e só o casal permaneceu. Eu coloco uma música específica que combine com esse cenário, né, que eu expliquei para o casal, e eles ficam completamente conectados, porque eles trabalham com a imaginação, com a audição, com o tato, e isso deixa eles muito mais à vontade. Mais uma vez eu ressalto que essas técnicas são muito importantes para atingir o meu objetivo. No início talvez eu não consiga com que casais eles fiquem à vontade, mas pelo menos no final eu consigo esse resultado. E às vezes eu nem utilizo as primeiras fotos que eu fiz, né? Eu utilizo mais o material final, mas no final eu sempre consigo atingir meu objetivo, que é com que eles se amem de forma verdadeira e de forma íntima na minha presença. Antes de finalizar os meus ensaios, assim como eu faço no início, eu peço para que os casais fiquem sozinhos e que eles conversem sobre as suas expectativas, sobre o grande dia do casamento, falem sobre suas ansiedades, sobre o que eles esperam para o dia mais importante de suas vidas. Esse momento é muito importante porque o coração e o cérebro eles registram momentos emocionantes. Então acho que não há forma melhor de concluir um ensaio como dessa forma. Acho que é algo memorável para eles. Nesse momento que eles percebem que a naturalidade deles, a verdade deles durante o ensaio pode acontecer também durante a cerimônia, durante a recepção, durante o grande dia deles. É uma espécie de exercício que realmente funciona. Assim que eu concluo o ensaio, eu me esforço o máximo para poder entregar uma prévia do ensaio para o casal, porque é muito importante que eles vejam o resultado de todo esse esforço que eles fizeram. É importante que eles vejam que ser natural, ser verdadeiro perante as câmeras gera um resultado muito melhor do que eles esperavam. Eu também me preocupo em manter um contato com o casal antes do casamento. Eu demonstro preocupação sobre a organização do casamento, se eles precisam de dicas na decoração, na ornamentação, dicas com iluminação do casamento, porque eu acho que isso mantém a nossa conexão estruturada. Então, quando chega o dia do casamento, quando chega o making-off, eles já estão completamente despreocupados com o fotógrafo ou com qualquer outra pessoa que está registrando este momento de preparação. Chegada a cerimônia, eu converso com o casal e explico para eles que a cerimônia tem que ser algo muito mais natural do que eles estão acostumados de ver. A cerimônia tem que fugir muito da formalidade, daquela coisa forçada. Eu lembro a eles de tudo que foi ensinado no ensaio e peço que eles unem todo esse conhecimento e todo o sentimento do dia do casamento e transformem tudo em sentimento compartilhado com o outro, certo? Então eles ficam completamente despreocupados com a minha presença ou com qualquer outro profissional que seja por perto. Eles se importam realmente em se amar no dia da cerimônia, porque afinal de contas é o momento em que eles vão declarar o amor um para o outro, para todos os seus amigos e todos os seus familiares. Na cerimônia de um casamento, o casal, normalmente, ele se preocupa muito mais em como se portar perante ao celebrante, como se portar perante a família. E com esse aprendizado, né, que eu ofereço no ensaio, os meus noivos se portam de forma diferente. Eles se preocupam em como a noiva, como o noivo está vestido do lado do outro. Eu consigo capturar olhares de admiração pelo outro. Eu consigo capturar aperto de mão. Toda essa verdade de interação com o outro é notória na cerimônia. Então fica muito mais fácil para mim ter o que capturar na cerimônia, porque eles aprenderam como se portar perante a câmera, uma coisa que eu sempre gosto de frisar, e a cerimônia é como se eu visse o resultado de muito trabalho feito com o casal.
Chegado o momento da festa ou da recepção, eu tento fugir ao máximo daquela imagem de fornecedor, fotógrafo. Eu me porto como um convidado, como um amigo do casal. Porque toda imagem que eu quero capturar, eu quero registrar pela ótica de um amigo, de um convidado. Então eu participo da festa com o casal, eu já tendo essa intimidade estabelecida, já tendo essa conexão com o casal, eu tenho liberdade de capturar imagens de ângulos que talvez eu não teria essa oportunidade se eu fosse apenas um fornecedor. É muito importante que na festa o fotógrafo se torne algo muito mais além do que o fotógrafo. Ele se torne amigo dos convidados, porque as imagens que você pode capturar saindo daquela ótica de medo, né? de profissional, de fornecedor, é muito melhor. No final de cada evento, quando eu recebo o elogio de um casal, eu percebo que toda a dedicação, todo o cuidado com a história deles realmente valeu a pena, porque isso faz com que eu me sinta completamente grato com o meu trabalho, com o que eu escolhi fazer da minha vida, e isso faz crescer muito mais a minha paixão pela fotografia, porque cada conexão que eu crio com o casal, ela é estabelecida mesmo depois que eu concluo o meu trabalho. Então eu não crio apenas clientes, né? Eu crio amigos, eu crio parceiros, e acaba que a minha história é composta pela história dos outros casais. Eu também faço parte da história deles. Eu não apenas conto a história, eu também faço parte da história de quem escolheu para poder registrar o dia mais importante da vida deles. Conexão. Para mim essa é o segredo do meu trabalho. Dessa forma eu consigo extrair verdade, eu consigo extrair intimidade dos casais. Eles precisam confiar a história deles na minha mão. E como eu venho apresentado desde o início do meu trabalho, desde o primeiro contato com o casal, a conexão ela é estabelecida desde o início até o final do meu trabalho. Eu preciso provar para o casal que eles estão em boas mãos. Eu preciso provar para eles que eu vou cuidar da história deles como se fosse a minha história. Satisfação é o sentimento que eu tenho depois que eu finalizo meus trabalhos, porque desde quando eu inicio o processo de pós-produção das minhas imagens, quando eu entrego para o cliente e quando eu percebo que tudo comunicou, a minha pós-produção, as minhas cores, a minha direção, a conexão, tudo gerou um resultado final e uma satisfação do cliente, uma satisfação própria, porque eu percebo que valeu a pena. Então, como fotógrafo, procure essa conexão com o seu cliente, busque essa conexão com o casal, tenha cuidado com a história do seu casal. O final sempre é gratificante e eu tenho certeza que as suas fotos não serão apenas fotos convencionais, serão fotos que serão carregadas da sua personalidade como artista e da história e personalidade do casal. Torn down, full of aching. Somehow our youth would take the blame. Worn out